A sociedade diz: o eu é o mais importante. A Bíblia diz: negue-se a si mesmo. O mundo incentiva: siga seus desejos. Jesus convida: siga-me. A cultura diz: pense igual, seja igual, conforme-se. O cristianismo diz: não se conforme com os pensamentos deste século. Contra a cultura, o Evangelho clama pelo diferente. Seja mais uma vez bem-vindo a mais um Contra a Cultura, o podcast oficial do programa Código Aberto da TV Novo Tempo. Hoje a gente apresenta aqui o episódio de número 4 de uma série de 14 capítulos chamada Jó e a Vida no Olho do Furacão. Nessa temporada a gente aprende muitas lições com a vida de Jó e a gente aprende também muita coisa legal relacionada ao sofrimento humano e como Deus enxerga tudo isso, lida com tudo isso, tá bom? Está envolvido nisso tudo. Para acessar todos os nossos outros episódios do Contra a Cultura, novotempo.com/contracultura, ou você pode baixar também o app de podcast no seu celular totalmente de graça e pode buscar aí por Contra a Cultura, tá bom? O título do nosso episódio de hoje é Teodiceia. Nossa, que nome estranho, né? Você vai entender tudo daqui a pouquinho no Contra a Cultura. E para mais esse bate-papo, tá com a gente aqui Isaac Rezende. Tudo bem, Isaac? Olá, Bianca. Sem dor, sem ganho, né? Olha aí. Ai, meu pai. Nayeli Leite, tudo bem? Gente, que prazer. E hoje aqui com a gente um visitante especial, pastor Charles Siqueira. Tudo bem, pastor? Olá, Bianca. Olá, amigos. Tudo bem? Legal, legal ter você aqui, viu? A gente espera você outras vezes, outros episódios. Aliás, nesses próximos episódios, você vai estar aqui com a gente, né? Beleza, vou estar aí, participando com vocês. Muito bom. E pra gente começar o nosso bate-papo, a nossa conversa de hoje, Nayeli, qual é o nosso verso guia de hoje? Nosso verso está em Mateus 6,43. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Se você que está aí na sua casa ou onde quer que seja que você está escutando, está acompanhando também pelo nosso guia de estudo, a gente quer apresentar para vocês um pequeno resuminho do alguns tópicos que o nosso guia está trazendo. A gente vai ver que o sofrimento humano é uma coisa universal. E mesmo Jó sendo o mais antigo dos livros bíblicos, já trouxe esse tema que representa tanto a nossa realidade hoje. E desde então, a gente está aí lidando com o dilema da razão da existência da dor. Por quê? Porque sofremos. E por fim, vamos falar aí sobre Teodiceia. Teodiceia, né? Daqui a pouquinho, então, pra criar um suspense, né, galera? Pra gente saber o que de fato é Teodiceia. Agora, a Nayeli deu esse breve resuminho aí dos tópicos, os principais tópicos do nosso episódio, né, que a gente vai abordar aqui. E é interessante a gente notar, inclusive a gente fez isso numa reunião de pauta, que a Bíblia não traz uma discussão sobre ateísmo. Naquela época não se discutia isso. O que existia naqueles tempos antigos era a descrença no nosso Deus divino, né? No Deus verdadeiro. Mas no Iavé. No Iavé, exatamente. Todos tinham as suas divindades, ou seja, a discussão ali não era assim, não existe Deus. Não, a discussão era qual é o Deus verdadeiro, né? E a gente vê isso também por conta de Jó. Jó não questionou a existência de Deus, né? Não era uma possibilidade. Exato. Pra ele. Os questionamentos foram era outros. idolatria, né? Rolava muita idolatria, o politeísmo, a variedade de deuses, mas não havia um questionamento em relação à existência do Deus, ou de Deus. E o nosso guia traz isso, né? Dizendo que Deus, ele se revela, por exemplo, aonde? Na natureza. Sim. Né? A gente pode ver Deus na natureza. Agora, a grande pergunta hoje é, tudo bem, eu vejo Deus na natureza, ok, mas se Deus existe, por que é que existe a dor? Por que é que existe o sofrimento? Essa é a grande questão. Eu acho que até quem é crente, assim dizendo, em algum momento da vida já se fez essa pergunta. Porque se Deus Por que é bom... que Deus tá me deixando sofrer? Você puxou aí o lance da natureza também, né? Quando a gente coloca a natureza como uma das revelações de Deus, uma das formas de Deus se revelar para nós, a gente começa a observar a natureza e ao mesmo tempo que a gente percebe a harmonia, a criação, o design, a complexidade e tudo aquilo que se combina para apontar para a existência de um projetista inteligente, mas a gente encontra também as coisas meio que em caos. Porque você encontra... Na própria natureza. Exatamente. A própria natureza, ao mesmo tempo que ela tem esse lado que aponta para um projetista inteligente, para um criador, para um Deus, ela também tem o lado caótico.
os tsunamis, maremotos, terremotos, o efeito, né, o aquecimento global, e tudo isso mostra que a natureza também ela tem uma certa desordem. Então eu acho que até isso leva as pessoas a questionarem, mas espera aí, se Deus se revela através da natureza, se ele é amor, se ele é um criador, então ele criou as coisas imperfeitas? Então se ele é um relojoeiro, né, que colocou o relógio para funcionar, o relógio tá quebrado? Então como é que é isso, né? E seria ele a causa de todo esse sofrimento, Exatamente. né? Essa é uma pergunta que a gente faz até hoje, Sim. né? Eu acho que o livro de Jó, ele causa muita angústia na gente, porque ele levanta Total. questionamentos o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. E muitos deles que E não poucas vamos... respostas, né? Muitos que talvez nós não vamos ter respostas nem nessa vida agora, só quando Jesus voltar. E isso... Uau! A gente gasta uma energia pensando muito, muito, muito mesmo na causa do sofrimento, mas a gente passa pouco tempo pensando e refletindo e investindo energia em como a gente tem que lidar ou reagir frente ao sofrimento, né? Jó fez muitos questionamentos e é engraçado ver que Deus... Assim, Fica bem tranquilo Fica que você não bem- sabe das coisas. Exatamente. Fica bem no teu lugar aí que você não tá entendendo a amplitude de todo o meu projeto aqui pra você e tal, né? E aí tem até uma passagem, a gente falou isso em outros episódios, né? Que Jó pegou e falou assim: Deus me deu e agora Deus está tirando. Mas assim, a gente às vezes usa isso fora do contexto, né? Jó Sim. não sabia o que ele tava falando, né? A gente usa isso sem entender o contexto de tudo que tá acontecendo. Eu tava vendo um comentarista bíblico falando, né? O grande desafio de você estudar o livro de Jó é que quando você observa ele como peça literária, ele é um drama escrito no formato de peça. Como se fosse uma peça de teatro mesmo, sabe? Ele tem essa linguagem. E o que acontece quando você lê uma peça de teatro? Você tira uma citação ou você tem que entender a história como um todo, do início ao fim? História como um todo. Você só vai entender o que tá acontecendo ali quando você chegar no final da história. Tanto que a gente começou essa série pelo final, pra mostrar o que acontece lá no final, porque isso vai mudar muita coisa do que Jó tem passado e tem falado, e os amigos de Jó também, durante essa história. Então muitas vezes a gente cai no erro, e isso aqui não é só pra Jó, é pra Bíblia inteira, né? Quando a gente entende que a Bíblia inteira é uma história, a gente tira coisas e não consegue ver o todo. Eu acho que o livro de Jó ele não te apresenta respostas pautadas, né, Nayeli? Mas ele te apresenta um vislumbre do que tá acontecendo fora do nosso campo de Exato. visão. Então ele te dá a gente já chamou aqui de microcosmos, né? Um mini grande conflito. Por quê? Porque ele te mostra sabe aquelas bolinhas, aqueles globos de neve, que tem o castelinho, que você chacoalha e começa a cair neve? Ele meio que pega a história da humanidade, coloca dentro de um globo e fala, aqui tá uma pequena amostra pra você ter alguma ideia de que a coisa não se resume simplesmente ao seu umbigo. Tem muito mais acontecendo aqui nos bastidores. E a gente precisa ver isso. Então, quando a gente lê Jó, lê toda essa história, você percebe um início e um fim de algo que é só uma amostra grátis de tudo que tá acontecendo no universo. Gostei aí, amostra grátis, muito legal. E isso é até uma pista também do que acontece na nossa história, né? Sim. Porque a partir do momento que a gente se familiariza com a história de Jó e com dos outros personagens bíblicos e a gente vê esse panorama maior, a gente percebe que a história deles são histórias que sombreiam, que lançam projetos do que seria a nossa história, né? São parábolas da nossa história. E da mesma maneira que a gente precisa ler essa peça por inteiro pra gente entender o que tá acontecendo na vida de Jó, a gente precisa ter paciência e ler a nossa peça por inteiro também, né? E às vezes é o que a gente tem dificuldade de ter, paciência pra esperar o momento em que a gente vai começar a compreender um pouco melhor o porquê de algumas coisas que acontecem com a gente. Que nesse mundo ansioso a gente quer resposta pra tudo, né? A gente acha que tem que ter resposta pra tudo, que tudo tem que fazer sentido, e nem tudo faz sentido. Outra, até pela nossa limitação humana, a gente não entende coisas aqui nessa terra, Sim. das coisas do nosso dia a dia. Imagina a gente entender as coisas que Deus tá planejando, né? Acho que esse é um dos grandes desafios que o livro de Jó tem trazido pra minha vida, especialmente. É chegar num ponto em que eu tenho que questionar... Pera, tá aí, que horas que a minha fé começa a exercer? Porque eu tô querendo só explicações, eu tô querendo racionalizar tudo, mas eu tenho uma fé. E ela precisa fazer sentido aqui agora. E olha que interessante quanto ao livro de Jó, né? Você lê outras peças da Bíblia, né? Outros livros da Bíblia. Por exemplo, você chega lá em Lucas, ele tá falando assim, no ano tal, do imperador tal, do rei tal, Herodes, na faixa tal da Galileia, ele te dá várias informações pra você se localizar. Você tem Abraão lá, mas você tem, né, várias informações pra você se localizar, tal. Gênesis tem um começo, tem um fim, tem a genealogia ali, as datas. Você chega pra Jó e só fala assim, morava um homem na terra de Uz, ponto final. Quem ele era? Não sei. Quando ele viveu? Não sei. Onde especificar? Não sei. Parece que é uma história extremamente genérica. E eu penso que é dessa forma porque a gente vê aqui... Não é pra você ver uma história... Não que não seja literal, mas tentar entender aqui
falar direito aqui. Ele não quer que você leia essa história como assim, é uma coisa que aconteceu lá com Jó. Essa aqui é uma representação de todos nós que somos Jó na Terra de Uz. Nós vivemos na Terra de Uz, chamado planeta Terra. E todos nós passamos por isso aqui que Jó tá passando. Claro, não tô falando aqui que cada um aqui é Satanás usando a sua vida para provar um ponto. Não é essa a questão. Mas Jó é esse modelo para que a gente possa tentar entender que todos nós vivemos dentro desses parênteses chamado pecado na Terra. Né? Isso aqui é só uma intersecção, assim, digamos assim, né? Um aspas na história do universo perfeito de Deus. Então aqui tá tendo, assim, um corte dessa história perfeita e a gente tá vivendo dentro desse corte. E Jó não tem, pelo menos a gente não encontra aí na literatura, né, do livro de Jó, nenhuma relação com o povo da aliança, né, o povo de Israel. É uma coisa à parte também. Então Jó, ele representa mesmo esse personagem Universalismo. universal. Ele pode esse personagem ser usado universal. em qualquer contexto. Exatamente, né? é um protótipo de todo ser humano, né? E o sofrimento, embora seja o livro mais antigo da Bíblia, mas o sofrimento é um problema atual. Sim. Sempre atual, Sempre. Inclusive, né? Que vem se atualizando e se renovando, infelizmente, a cada dia, né? Depois de Gênesis 2, é o Acabou. tema do momento, né? o tema do momento. Sempre o tema do Exatamente. momento. Tá, mas e aí? Esse negócio de Teodiceia, eu quero saber. Porque assim, eu li Boa. Você quer segurar? Só Segura, antes, fala. de a gente já... Deixa mais um suspense aí pra galera, né? Beleza. Só antes da gente entrar no negócio de Teodiceia, a gente falou da renovação do sofrimento depois de Gênesis 2. Eu tive um professor na faculdade, eu não vou mencionar o nome, mas talvez pela declaração alguns aqui possam conhecê-lo. Mas eu tive um professor no seminário que ele era super realista. Alguns até achavam que ele era meio pessimista, que ele dizia assim, que se os problemas não chegaram à sua existência, não se orgulhe. Eles estão a caminho. Então, assim, ele dizia isso pra animar a gente na segunda-feira, início de aula, entendeu? Pra mostrar essa realidade do sofrimento que permeia a vida de todo ser humano. Mais cedo ou mais tarde, a gente se depara com as mesmas questões, com as mesmas crises que o personagem Jó, lá na antiguidade, já lançou. E quem dera se nós, diante de todas essas crises, dores e sofrimentos, conseguíssemos alcançar o que Jó alcançou. Exatamente. Que antes eu sabia, ouvi falar desse Deus aí. Hoje eu vejo, eu conheço esse Deus. Isso é muito legal. Agora, Teodiceia, né? Porque Não, olha eu só, também eu quero não, saber. eu não quero sair daqui hoje Teodiceia. sem uma explicação muito clara, porque nem eu entendo muito bem essa questão. Então, por favor, gente, que Deus os ilumine. Amém. Com você, Isaac. Não, mas tudo isso que a gente está discutindo aqui, que a gente já discutiu nas lições passadas, é Teodiceia. Teodiceia é só um termo, digamos, teológico, filosófico, talvez, para descrever essa relação de um Deus onipotente, todo-poderoso, amoroso, com a existência no sofrimento na nossa vida. Porque é a grande pergunta, tá? Se Deus existe, ele tem poder de fazer o que ele quiser, e ele nos ama, ele é bondoso, Por que ele não acaba com por que tudo tá isso, tudo né? desse jeito? Uhum. Então aí você vai ter várias visões de mundo, que a gente chama de Teodiceia, que são essas tentativas de você justificar a coexistência de sofrimento e de um amor todo-poderoso. E aí, como é que a gente relaciona essas duas É coisas? bem confuso, né? É quase que uma advocacia, né, que a gente está tentando fazer, defendendo Deus nessa história toda, mas mostrando que, na real, o que a gente está discutindo aqui não é a existência de Deus, né, mas o caráter de Deus, né, como você justificar o caráter amoroso de Deus diante do problema do mal, diante do sofrimento. E aí os teólogos, peritos, eruditos, seja lá o nome que vocês quiserem dar, deram o nome de Teodiceia para isso. Teodiceia. Pode chamar de Charles. Não, erudito. Erudito, Charles. Não, isso daí não entra. Charles Siqueira, isso daí não? tá autorizado. Não? Não. É. Extra-canônico. O guia de É estudo, forte. né? O nosso guia de estudo traz esse nome, Teodiceia. É por isso que a gente colocou o título aqui até desse episódio. Você pode estudar, pesquisar mais. É legal a gente ter mais conhecimento até sobre o termo e tudo mais. Mas, de fato, ele envolve essa grande pergunta. Se Deus é Deus de amor, um Deus de misericórdia, por que é que ele não acaba com um grande sofrimento? E a gente faz essa pergunta justamente por algo que a gente já citou aqui, que é a nossa motivação em querer saber sempre o causador ou a causa do sofrimento. E por muitas vezes, por que não, somos tentados a imaginar que Deus é o causador de todo esse sofrimento, já que ele podia ter acabado com o sofrimento logo de começo, né? Já que ele sabe de tudo, ele sabia que Lúcifer iria pecar, que tal, não sei o que, não. Por que ele não acabou ali? Sim. Né? Ele tem esse poder, ele tinha esse poder. Mas daí entra uma coisa muito interessante que Satanás sempre quis provar o contrário, que justiça e misericórdia jamais andariam juntos, que a gente jamais poderia ser livre. Deus não é um Deus de liberdade, né, Isaac? Sim. Não, e aí você o que Satanás estava querendo dizer, né? Não? Sim, é isso que é a grande pergunta, a grande dúvida que Satanás colocou no universo. Deus, ele realmente é quem ele diz que é? Ele é justo do jeito que ele diz que é, ou ele é só uma fachada, né? E aí é interessante que justamente esse lance da Teodiceia é o que vai acontecer agora no diálogo entre Jó e seus amigos, né? A gente vai discutir um pouco mais sobre isso lá na frente, nos próximos episódios, mas basicamente eles vão falar o seguinte: Jó, e aí eles vão apresentar uma visão chamada determinismo.
É a causa perfeita, né? Jó, se você tá sofrendo, é porque tem alguma causa pra isso. Nossa, e desde então acabou a nossa vida. Porque a gente continua achando que se eu sou mal ou se eu tô fazendo alguma coisa ruim, Deus me castiga. Então eu mereço o que eu tô sofrendo. Ou se eu tô doente, se eu tô com problema, é porque eu fiz alguma coisa errada, agora Deus tá me perseguindo, a mão de Deus tá pesando sobre mim. E aí, como é que é isso, né? Deus castiga quem não ama. A gente tava conversando sobre isso, por exemplo. Tô legal, minha vida tá uma bênção, tá tudo dando certo, mas tô longe dos caminhos do Senhor. Aí Deus olha pra mim e fala assim, bom, você não tá me obedecendo, né? Tá tudo bem, você não tá me obedecendo. Vamos trazer uma doencinha. Vou trazer uma doencinha agora pra você, porque agora você vai me obedecer. Um câncerzinho. E a gente olha aquilo e fala, Senhor, por que o Senhor colocou isso na minha vida? Pode ser uma doença, pode ser uma tragédia, alguma coisa. Não pergunte por quê, mas pra quê? Tan, tan, tan. É mais ou menos isso. Vinheta. E aí, como é que funciona essa liberdade de amar a Deus? É só quando acontece alguma coisa ruim? Então, não, porque assim, Deus, ele é totalmente da liberdade, a não ser que você desobedeça a ele. Né? Então, eu tava tem essa parada. Eu tava ouvindo assistindo um seriado aí uma vez, né? E aí a mãe queria que os filhos fossem pra igreja no domingo lá, e eles não queriam ir de jeito nenhum, né? Não, vocês já são grandinhos, vocês podem escolher. Aí eles não querem ir, eles não vão. Aí no dia seguinte, vocês vão ter que ir. Mas você falou que a gente era livre. Vocês são livres pra ir. Pra não ir, vocês são livres, né? Então, quando a gente fala totalmente desse Deus, ao contrário, né, parece Deus, que né? não funciona, porque não, você é livre pra escolher, mas se você não escolher, eu vou te prejudicar. Que Deus absurdo é esse que ele diz assim, olha, se você não me amar, eu vou te dar um câncer. Então eu vou te dar um câncer pra quê? Pra você me amar. Agora que você tem câncer, não é assim que funciona. E é justamente esse tipo de acusação que Satanás tá fazendo, né? No caso de Jó, era as riquezas. Ele te ama porque você tá abençoando ele. Não, o outro ali com câncer, ele só te ama porque você tá causando medo nele. Tá causando opressão. E é justamente essa pergunta que precisa ser respondida pro universo. E é para isso que a gente tem a Teodiceia. E dentro da Teodiceia, você vai ter esses vários modelos, né? E o modelo que subentende-se a Igreja Adventista apresenta, é um modelo bem próprio nosso, assim, é o modelo do grande conflito. Não que seja exclusivo nosso, mas é a nossa linha de pensamento, né? Dentro da Teodiceia. É o grande conflito, que a gente já discutiu um pouco e vamos discutir um pouco mais também. O que é o grande conflito? Na verdade, do inglês, o termo original é The Great Controversy, a grande controvérsia. Não é um conflito no sentido de guerra, de batalha, mas Satanás ele criou uma controvérsia no universo, uma pergunta que precisa ser respondida, né? E essa pergunta é, Deus é quem realmente ele diz que é? Uhum. E aí, por que Deus ele não age muitas vezes de acordo com a nossa vontade? Porque ele precisa se submeter, não precisa no sentido de que, né, a gente está obrigando ele, mas ele está se submetendo a responder essa pergunta. E aí, digamos assim, não, Deus é todo poderoso, ele faz o que ele quer e ele não tem caráter. Então, Deus ele tá querendo provar que o caráter dele é bom e justo. A grande controvérsia aqui não é uma questão de poder, se ele pode ou não. A gente já sabe que ele pode. Então, se ele precisa provar o seu caráter e ele usa de poder para isso, ele tá justamente respondendo o que Satanás quer que ele responda. Uhum. Não, ele tá agindo com a força e tá intervindo, ou seja, ele não respeita sua liberdade, não respeita o amor, ele é todo poderoso e ele usa esse poder para manipular as coisas, e aí ele precisa desviar dessas perguntas e dar a resposta certa. Uhum. Isso me faz lembrar de uma história que uma vez eu ouvi um pregador contando, de um garoto que tinha lá os seus 14, 15 anos, adolescente e tal, eles estavam brincando de bola na rua e tal, e tinha uns meninos todos mais novinhos, ele naturalmente aquele que se destacava, né, no futebol e tal, e os outros 10, 11 anos de idade, todos magrinhos ali, jogando bola, brincando e tal. E de repente ele entrou numa controvérsia com um dos garotinhos mais novos, né? E aí eles começaram a discutir, bater boca e tal. E ele falou assim, cara, eu bato em você. Se você não parar de discutir, eu vou bater em você, eu surro você porque eu sou mais forte que você, eu bato em você. E ele começou a bater no menino. E o mais forte batendo no mais fraco e surrando o menino e dizendo pra todo mundo, viu só como eu sou mais forte, viu só? Vocês pediram isso daqui, eu sou mais forte. E aí tava passando um senhor ali na rua, e aí o senhor viu aquela cena e falou assim, ei rapaz, o que você tá fazendo? Para com isso, para de bater nele e tal. Não, eu tô mostrando pra eles quem é que manda aqui, eu sou mais forte. Ele tá, isso daí não é sinal de força, isso é sinal de covardia. Porque o mais forte batendo no mais fraco não é um sinal de poder. É um sinal de covardia. Então, eu acho que nessa grande controvérsia, o que Deus está tentando provar é exatamente o que Isaac falou. Não é a força dele, é o caráter dele, é o amor dele. E a força dele se manifesta no seu amor, que é exatamente algo que Satanás, o diabo, ele não pode contrafazer, ele não pode piratear isso, ele não pode imitar isso. E o amor é totalmente livre. E exclusivo de Deus. Exclusivo, porque Satanás não ama. Ele não tem em si o amor, ele pode piratear o poder de Deus, ele tem poder pra fazer muita coisa, e a gente vê em várias páginas da Bíblia, ele usando poder, sinais, prodígios, um monte de coisa que ele pode fazer, mas ele não ama.
ele não tem esse desdobramento do caráter de Deus em si, que é o amor. Então, quando Deus ele vem para revelar o seu amor, é um mais forte se tornando mais fraco e vindo como ser humano nessa arena do universo chamado planeta Terra para, sendo mais fraco como ser humano, numa cruz, ele derrotar as hostes malignas. Ou seja, ele se diminuiu, ele se tornou pequeno, ele se encolheu, ele abriu mão do poder, usando única e exclusivamente o poder do amor para derrotar aquele que se tornou o príncipe desse mundo e restabeleceu seu governo através do amor. E pastor, é interessante isso dessa acusação de Satanás, porque Satanás ele tá justamente mostrando o seguinte, ele foi expulso do céu, ele foi julgado por causa disso, porque é o que você falou, ele não tinha amor em si mesmo, ele só pensava nele mesmo. Ele era egoísta, orgulhoso. Só que pra ele poder se desvencilhar dessa acusação que está sobre ele, ele precisa provar uma coisa. Não existe essa história de amor e de altruísmo. Porque se ele conseguir provar que o amor e o altruísmo não existem, então ele tá justificado perante o universo. Ele não estava errado. Ele só estava sendo quem o universo é. Então ele quer mostrar que Deus não é isso. Porque se ele conseguir provar que Deus não é isso, então ele se justifica. Ele mostra que ele não estava errado. E que perigo de ele mostrar isso através das nossas vidas egoístas e egocêntricas. E aí a própria... Né, é onde a gente entra, né? É nesse ponto que a gente entra, inclusive. O próprio texto de Ellen White, onde ela explica isso, ela vai dizer, o papel daqueles que dizem ter o nome de Cristo é justamente de provar com suas vidas que o argumento de Satanás está errado. Exatamente. Entendeu? E foi o que Jó fez, mesmo não estando ciente dessa grande controvérsia. Olha aí. E mesmo a gente estando ciente da grande controvérsia, mesmo a gente tendo o livro de Jó como exemplo, a gente continua fazendo errado. Então, pastor Charles, esse lance de que Deus castiga quem ele não ama não funciona no contexto de liberdade que ele mesmo coloca sendo a base do seu reino, né? É uma das nossas teodiceias, né, das nossas maneiras de tentar justificar Deus, é apresentando a possibilidade do mal. Então, Deus deu a liberdade para o ser humano. Um Deus de amor, ele só pode, ou melhor, o amor, ele só pode existir quando há, de fato, liberdade. Então, Deus, ele deu a liberdade para o ser humano para que o ser humano pudesse amá-lo, e não só o ser humano, toda criatura, pudesse amá-lo ou rejeitá-lo. Para que o amor fosse legítimo, teria que haver liberdade. Então essa é a nossa teodiceia que a gente tenta usar aí para explicar a possibilidade da existência do mal. Isto posto, agora a gente encontra um ser humano que se rebelou contra Deus, uma criatura rebelde em relação ao Criador. Porque se você é livre para amar, você também é livre para não amar. Para rejeitar, exatamente. E aí vem a consequência. Então, a minha maneira de encarar essa questão do castigo, né, ou essa questão da punição, não é tanto com esse termo castigo, que já é um termo, permita-me aqui a redundância, já é um termo castigado, né? Mas assim, é o lance de você acabar colhendo as coisas que você planta. Por exemplo, né, só um estudo de caso, quando você vê lá o dilúvio, episódio do dilúvio, quando você vê a literatura ali hebraica, né, que é usada para descrever o dilúvio, ali diz que Deus destruiu, e usa 6 vezes a palavra lá, destruição, corrupção, destruição, corrupção. O mundo estava corrompido, e Deus veio e destruiu. Só que a palavra hebraica é a mesma. De destruição e corrupção, a palavra hebraica é a mesma. Em outras palavras, se a gente fosse colocar numa tradução bem livre, a gente poderia dizer assim: Deus viu que já estava destruído, viu que estava destruído, viu que estava destruído, e ele veio e apenas colocou um ponto final no que já estava destruído. Então, o lance do castigo nada mais é do que a consequência última de algo que já está estragado. É como um câncer. O médico não vai lá para arrancar um pedaço da pessoa para fazer mal para ela, mas ele vai para tirar algo que já está destruído. Para limitar o problema. Exatamente, é para acabar, neutralizar aquela célula cancerígena, que a gente chama de tumor, né? Que na verdade são várias células cancerígenas. Ele neutraliza aquilo para tentar preservar o todo. Então é uma intervenção agressiva? É. Sim. Ela é uma intervenção difícil? É, mas ela é necessária. E essa é a grande beleza do grande conflito, entender esse amor de Deus, né? E Deus, o fato dele se sujeitar a isso, ele não quer intervir na nossa razão e na nossa escolha. Ele quer que todos nós cheguemos ao entendimento de quem ele é. Esse é o propósito do grande conflito, que nós saibamos quem é Deus. E aí, na nossa visão... Independente do sofrimento, da dor, entendeu? Porque é um processo que a gente precisa passar, porque ele não vai intervir pra gente poder, na base da força, entender isso daí. E olha que interessante, o Guia de Estudo traz pra gente aqui Romanos 3, verso 4, e aqui na versão João Ferreira de Almeida diz o seguinte: seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Aqui está falando de Deus e não do ser humano. Para que sejas justificado nas suas palavras quando fores julgado. Quem vai ser julgado? Deus. Você consegue imaginar o Deus Todo-Poderoso do universo sentando no banco dos réus? É o que ele fez. É o que ele fez no grande conflito. E quando a gente for lá pro milênio e começar a ler todos os livros, a gente não vai estar julgando o que aconteceu no mundo. A gente vai estar julgando o que Deus deixou acontecer. E não vai ter uma alma viva que vai falar assim: Deus estava errado. Todo mundo. E Deus vai falar assim: olha, toma o tempo que você precisar. Eu quero que você chegue à conclusão sozinho para entender que eu estava certo.
E a Bíblia diz, todo mundo vai falar assim, justos e verdadeiros são teus caminhos. Todo mundo vai chegar à conclusão de que Deus fez o melhor que poderia ser feito pro universo inteiro. E o que Jó quer dizer pra gente é, não tome uma decisão ou um julgamento baseado no que te aconteceu no dia 16 de agosto de 2014, no dia 15 de dezembro de 2017. Não tome essa decisão baseado num momento, num evento. Tenha a noção de que existe uma história acontecendo e existe uma pergunta sendo respondida. Eu posso falar amém? Pode. Amém. Amém. E assim a gente termina mais um episódio aqui do Contra a Cultura. Foi muito legal a nossa discussão. Na semana que vem tem mais aqui pra você, é claro, pra gente entender várias coisas legais sobre a história de Jó, sobre o sofrimento humano. E você, é claro, é o nosso convidado especial sempre. Isaac, valeu, até a próxima semana. Até mais. Nai, até a próxima. Tchau. Pastor Charles, a gente espera você semana que vem. Tamo junto. Valeu você que sempre tá com a gente. Pra assistir todos os nossos outros episódios, novotempo.com/Contra a Cultura, tá bom? A gente se encontra na semana que vem. Até lá. Contra a cultura. O Evangelho clama pelo diferente.